Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 3 João, capítulo 1, verso 9, que diz: Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Bom, queridos, nesse trecho o apóstolo João, ele comenta sobre um indivíduo aqui chamado de Diótrefes. Veja que às vezes as pessoas dizem, olha, por questão ética eu não vou citar o nome. Isso pode até haver o caso, mas veja que nesse caso aqui o apóstolo João cita o nome, e há outros textos do Evangelho onde se cita o nome de pessoas que eram enganadoras, que eram problemáticas. No caso que esse Diótrefes, ele diz que gosta muito de ser importante entre eles. Em outras traduções diz que ele gosta de ter a primazia. A palavra aqui no grego quer dizer presidente, a pessoa que quer ser o chefe, que quer ter o domínio, que quer legislar e comandar tudo com uma mão de ferro. Esse Diótrefes aqui provavelmente era o pastor, o mesmo bispo aqui da igreja, quem ele está dirigindo ali. Agora, veja, queridos, isso é algo horrível, né? Quando um ministro do Evangelho, quando uma pessoa que tem uma determinada autoridade espiritual quer comandar a vida da pessoa, quer conduzir todos com mão de ferro, como se fosse os outros marionetes, ele tomar decisão na vida das pessoas. Isso, infelizmente, ocorre muito hoje em dia. E tenham cuidado, querido, o que nós devemos servir é servir ao Senhor. A nossa consciência pertence ao Senhor. As decisões que tomamos devem ser nós que tomamos com Deus. Conselhos, orientações, tudo bem. Agora, não podemos entregar as rédeas da nossa vida a qualquer homem que seja, por mais espiritual que venha a ser, jamais, queridos. E o apóstolo João cita uma característica que desabonava imensamente essa pessoa, Diótrefes, como um homem de Deus, né? Que ele gosta de ser o mais importante. É uma pessoa que se exalta, que gosta de glória, que gosta de louvor, que gosta de estar acima dos outros, de olhar de cima para baixo. Enfim, que é algo horroroso no Evangelho, queridos. E essa é uma tentação que todos nós estamos sujeitos, né? Por isso nós temos que ter muito cuidado, porque isso é o comum na natureza humana, isso é o comum, né? Em todas as atividades humanas, as pessoas gostam de se exaltar, gostam de fazer propaganda de si mesmos, gostam de se autopromover. Isso é o normal, queridos, mas se você quer ser além do normal e quer ser um discípulo de Jesus, tudo é diferente. Em Mateus 20, versos 24 em diante, Jesus comenta nessa situação onde os dois filhos de Zebedeu pedem a Jesus para estarem em tronos ao lado dele. Os outros apóstolos ficam sabendo, ficam indignados, né, com essa briga entre eles de ver quem é o maior. E Jesus fala, olha, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Agora veja só, não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, veja só, quem quer se tornar grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, a primeira vez que eu li o Evangelho na minha vida, eu fiquei tão chocado com isso, porque é tão diferente, é tão contrário à natureza humana e é tão humilde. Quem quiser ser o primeiro, quem quer ser o maior, tem que servir. Por mais que o mundo inteiro olhe e veja, olha aquela pessoa ali servindo todo mundo, né? Ele deve ser o menor. Se o mundo inteiro olhar dessa forma, queridos, não interessa. Deus olha com outros olhos. Deus vê aquele que está servindo como o maior. Veja como isso muda toda a forma de enxergarmos a vida e de como nós damos valor
as coisas, as pessoas, né? Em Mateus 23, Jesus comenta também sobre isso, dando orientações sobre isso. Ele fala sobre os fariseus. Olha, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Novamente, querendo se promover, né? Está fazendo bem, mas só para receberem elogios, só para se promoverem. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Eles gostam, né, de ser chamados por títulos honrosos, gostam de ser chamados, olha, o grande homem de Deus, o grande profeta. Agora, olha o que Jesus diz: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, não queirais ser chamados apóstolos, não quereis ser chamado isso ou aquilo, títulos de honra, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Eu vou ler de novo, querido. Vós, porém, não queirais ser chamados por qualquer título de honra que seja. Na época era Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Ou seja, um só é o ungido, a palavra Cristo é ungido. O único ungido de Deus é Jesus. E todos vós sois irmãos. Todo mundo é irmão, queridos. Não tem aqui hierarquia, níveis de autoridade superiores. É claro que existem as funções, existem as responsabilidades, né? Existem pessoas que estão ensinando as outras, mas não há título de superioridade. Pelo contrário, como eu disse, o maior tem que servir os outros. Todos nós somos irmãos, queridos. E ele continua: não queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Se quiserem me chamar de servo, queridos, fiquem à vontade, porque é isso que eu sou. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é uma promessa do Evangelho, é uma máxima do Evangelho. Quem quiser se exaltar será humilhado. Agora, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, qual que é o caminho do cristão, do discípulo de Jesus? É servir, é se humilhar, é não querer nenhum título para si. Pelo contrário, se for para receber algum título, é com muita humildade e só com o objetivo de servir a Deus e de propagar a mensagem do Evangelho. Sempre. Porque quem se exaltar, queridos, será humilhado. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo também explora essa questão a fundo, queridos. Isso é cristianismo. Ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória. Nada por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só. Quem é que faz isso, queridos? Tem que ser um discípulo de Cristo. Com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E agora ele insiste: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Veja, queridos, o próprio Deus se esvaziou e tomou uma forma de servo. E nós, que somos carne, que somos pó, queremos tomar a forma de Deus, queremos se exaltar. Veja como a gente faz o caminho contrário. Vamos seguir o caminho de Jesus. Tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento de Cristo, queridos, de nos esvaziar, de nos humilhar e de servir. Porque é o servir, queridos, que produz boas obras. É o servir que espalha bondade, é o servir que cuida do outro, que tem compaixão do outro, que se importa com o outro. Quando você quer ser servido, você não produz bem, só quer receber.
Mas a máxima do Evangelho é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Bom, e esse Diótrefes, obviamente, não praticava isso, né, Cristo? Porque ele gostava de ser o mais importante e para não perder ali, né, o domínio sobre as almas, ele sequer quis receber, né, o apóstolo João. Então, que a gente tenha cuidado com esses ditadores que tem por aí, que querem ter o domínio, querem dizer com quem a pessoa deve namorar ou não, quer dizer o que a pessoa pode ou não adquirir de imóveis, de bens, etc. Tem tudo isso por aí, queridos. E fuja das pessoas soberbas, porque essa é uma marca de uma pessoa que não tem o espírito do Evangelho, não tem aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés era apenas algo que um escravo fazia, era algo humilhante. E o próprio Deus, querido, se humilha dessa forma para nos ensinar a sermos humildes, a servir, a cuidar das pessoas. Vamos parar com essa tendência nossa de tanto querer ser servido, de tanto querer receber, que a gente se vitimiza, que a gente fica querendo esperar os outros fazer por nós. Não, vamos nós fazermos o bem, vamos nós tomarmos atitudes e mudar o mundo a partir de nós. Vamos ser discípulos de Cristo. Meus amados, se humilhem tranquilamente, sendo servos, porque Deus exaltará vocês no devido tempo e na glória vocês verão que vai valer a pena seguir a Ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.